Meus irmãos, conosco essa noite, o pastor Carlos Oliveira, amigo dessa igreja, pastor lá em São Paulo, mas sempre que está no Rio, está conosco nos trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de Deus. É bom ter o pastor Carlos Oliveira, esse amigo nosso conosco. Levante a mão e diga graças a Deus. Amém. Queremos lembrar os irmãos que dia 30 de junho, dia 1º e dia 2 de julho, nós teremos o maior evento de homens desse planeta. Homens em busca de Deus. Coisa linda, de novo, homens em busca de Deus. Bom demais. Nós já temos só da sede 112 inscritos, fora mais 40 aí das filiais. E eu vou pedir a você, meu irmão, você não é dessa igreja, é visitante, se você quer ter uma vida transformada em Deus, passe esses dias conosco lá. Eu já cheguei lá aos frangalhos, cabisbaixo, triste. Deus nos renovou naquele local. É um local de encontro com o Senhor. Estará pregando o pastor Sérgio Anastácio no sábado de manhã. À tarde teremos um lazer. À noite, o pastor Alfredo Campos, confirmado da ADVEC, e fechando a festa, pastor William Barros, no domingo pela manhã. Nesse dia 2 de julho, não haverá escola bíblica dominical em todo o nosso ministério. Todos os homens estarão lá. Então, minha irmã, quem gostaria que seu marido fosse o marido melhor, junto com a minha esposa? Quem gostaria isso? Das mulheres, levanta a mão e diga, eu gostaria. Eita, ali foi mais forte, hein? Meu Jesus. Quem gostaria que seu marido tivesse mais a mão aberta para te abençoar e te dar dinheiro para você comprar roupa? Diga, eu gostaria. Está aumentando, então. Quem gostaria que seu marido fosse mais carinhoso com você? Aquelas coisas que estão esquecidas há muito tempo lá, você sabe, né? Que já estão quase mortas. Ele vai voltar de lá vibrando, irmã. Eu estou falando que Deus vai ressuscitar morto lá. Crê nisso, em nome de Jesus. Então, é o evento, repito, para os homens mais esperado do ano. E nós teremos o prazer de ter você, dessa igreja, de outra igreja, ou mesmo não evangélico, conosco lá. Será um grande prazer. Pastor Luciano, fique em pé, por favor. Inscrições com o Luciano, pagamento até o dia 25. Não, até quinta anterior, que dia dá? Vamos dar uma guarida pessoal. 25 é agora. Dia 27. Não, é depois, dia 29. Dia 29, quinta-feira. Dia 30 é sexta. Até dia 29, quinta-feira, você tem como pagar. Se parcela no cartão em 10 vezes, R$120, irmãos. Só a ZAF. 2 noites de 2 dias, se alimentando, se divertindo, ouvindo a palavra. R$120, parcelado em 10 vezes, se você quiser, em nome de Jesus. Tá bom? Então Deus te abençoe. E quero também lembrar os irmãos que domingo estaremos orando 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, café da manhã, à noite, culto do amigo, em todo o nosso ministério, pregando aqui pastor Davi Viana, que também nos abençoou muito no encontro jovem que tivemos nesse sítio Menino Jesus. Estará domingo à noite pregando a palavra de Deus. Tá bom? Pastor Carlos Oliveira estará nesse momento sendo instrumento de Deus aos nossos corações. Pastor. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Que bom poder voltar a esta querida igreja, estar aqui junto com os irmãos, pastor Eduardo Batista. Gratidão. Obrigado, amigo, viu? A todo o ministério, todos os pastores que compõem esse ministério. Deus continue vos abençoando de uma forma muito, muito, muito especial. O Senhor derrame sobre vós as mais ricas e copiosas bênçãos dos céus. Queridos, eu quero te convidar a um texto da palavra de Deus que está em 2 Coríntios
2 Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 7. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, e o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Se não me falha a memória, a corrigida diz: porque andamos por fé e não por vista. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus continue abençoando os servos de Deus. Meus amados, antes de iniciar a ministração, no final da reunião, no final da reunião, ali na saída, vai estar alguns materiais. Os irmãos sabem, eu sou pastor itinerante, por chamado, né, e convicção, e nós temos o nosso material. E aí eu tenho algumas Bíblias. Bíblia Sagrada com letras gigantes, e ela tem ajudas adicionais, tem harpa e corinhos. É uma Bíblia voltada para o público feminino, essa aqui. Tem várias capas ali, de vários modelos. Custa R$ 65. E aí, tenho esta aqui, que é uma Bíblia para macho, né? É para macho. Essa aqui é para homem. Capa preta, letras gigantes com harpa e palavras de Jesus em vermelho, custa R$ 50, que para macho tem que ser mais barato, que macho é difícil abrir mão. E aí eu tenho Bíblia infantil também, 400 histórias bíblicas para criança. Eu sempre digo, e eu trabalho com família há muitos anos, e eu sempre digo, às vezes a gente percebe pessoas que investem pouco no ministério da criança. A Bíblia diz para ensinar a criança, né? Investir na vida da criança. Então, comprar um livro desse e deixar guardado não resolve. Mas se você comprar um livrinho desse, tem 400 histórias, e você contar uma ou ler uma para o teu filho antes dele dormir por dia, isso vai abençoar muito a vida dele. E eu sei porque o meu filho hoje tem 26 anos de idade, é bacharel em teologia, e ele tem a primeira Bíblia dele que eu comprei quando ele era criança. Sempre investi, sempre li, ensinei ele a gostar de Bíblia desde pequeno. E aí, hoje eu tenho o prazer de ver o meu filho, às vezes, me ensinando, mostrando para mim coisas que eu não sei. Eu digo, meu Deus do céu, que maravilha, né? Que coisa boa é ver um filho instruído no caminho do Senhor. Então, invista, custa R$ 30. Às vezes a gente vê pai que compra iPhone para filho, smartphone, mas não compra uma Bíblia. Eu sei que Bíblia, R$ 30 é muito caro, smartphone com certeza deve ser mais barato, né? Um iPhone, mas faça um esforço, irmão. Compre uma biblinha dessa para o seu filho e leia, porque se não ler, não vai resolver muita coisa. Você diz amém? E vai estar abençoando o meu ministério, então se puder, passa ali, tem outras Bíblias ali. Passe ali e nos ajude. Tem uma ali que é a letra jumbo. Ela é desse tamanho, custa R$ 75. É grande. Aquela expulsa o cão, queira o cão sair ou não, ele vai sair. Dá-lhe uma biblada na cabeça do endemoniado. Quando ele voltar, ele está libertinho. Queridos, andar por fé e não por vista. Não por aquilo que é aparente. Não por aquilo que vemos com os nossos olhos carnais. Andar por fé é ver o invisível, é acreditar no impossível, é ter a esperança de que Deus fará, mesmo que as circunstâncias digam não. Isso é andar por fé. Na Bíblia a gente vai encontrar inúmeras pessoas que andaram por fé. Pessoas que acreditaram, como, por exemplo, Abraão. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e diz, sai do meio da tua terra,
da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Agora, Abraão ouve isso de Deus, não pergunta para onde é, porque Deus disse que vai mostrar. Abraão chega em casa, olha para Sara e diz: arruma as malas, prepara tudo, que a gente vai mudar. E ela diz: e a gente vai para onde, amor? Eu disse: não sei, mas a gente vai mudar. Mas para que lugar a gente vai? Não sei. Deus disse que a gente vai para um lugar, mas não disse para onde. Isso é fé, é acreditar naquilo que não se vê, né? A fé é o firme fundamento. Está baseado no quê? Na fé. Está seguro no quê? Na fé. Agora, andar por vista é diferente de andar pela fé, é andar com uma visão, primeiro, limitada. Quem anda por vista, anda confiando naquilo que tem e naquilo que vê. Simples. É naquilo que tem e naquilo que pode palpar. Ele é uma pessoa incrédula, só acredita no que pode ver, só acredita no que é palpável. E a sua visão é limitada. Exemplos de visão limitada, nós temos, por exemplo, Ló, diz a Bíblia que depois da contenda que houve entre os seus empregados e os empregados de Abraão, chamou o tio, e o tio disse a ele: não é bom que haja contenda entre nós, afinal de contas, irmãos somos. Abraão tinha uma visão muito ampla, e aí Abraão disse ao seu sobrinho: eis que toda a terra está diante de nós. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda, e se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Bom, como princípio de honra, Ló deveria ter olhado para o tio e devolvido a ele a opção de escolha. A honra seria: tio, o senhor é mais velho, o senhor escolhe primeiro, o que sobrar é meu. Mas Ló, ele tem uma visão limitada, e ter visão limitada começa desse jeito. A gente acha que só a gente tem que ser honrado, mas a gente não honra, e quem não honra não é honrado. Ló deixou de honrar o tio, e a Bíblia diz assim: então Ló levantou os seus olhos e viu. E o que foi que ele viu? A Bíblia diz que ele viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, era como a terra de Zoar, quando se entra na campina, era como a terra do Éden, era bonita, era na divisa entre Sodoma e Gomorra. Ele não entra em Sodoma, ele vai para a divisa. O problema é que quando ele levanta os olhos, ele só consegue ver a beleza da campina. Ele só consegue ver a formosura do lugar. Mas o que foi que Ló não conseguiu ver? Ló não conseguiu enxergar o pecado que estava dentro de Sodoma, a desgraça que destruía Sodoma, o mal que destruía Sodoma. Só conseguiu ver até onde os seus olhos lhe permitiram ver. E ele foi. E a Bíblia diz que ele foi, e com pouco tempo, Ló não está mais na campina. Quando o anjo vai para destruir Sodoma e Gomorra, ele já está dentro de Sodoma e Gomorra. Já é habitante de Sodoma e Gomorra. Porque ninguém flerta com pecado. Ninguém acha que, não, pastor, eu vou flertar, eu vou ficar aqui brincando com ele. Uma hora você cai. Morar na divisa é um perigo. Estar na divisa é um perigo. E ele estava exatamente onde o diabo queria que ele estivesse, na divisa. E ele entra. E quando ele entra, ele então começa a viver das luxúrias daquele lugar. Quando Deus vai destruir Sodoma, a visão de Deus a respeito de Abraão é tão grande, que Deus diz assim: ocultarei eu o que estou para fazer a Abraão, visto que ele será pai de uma grande nação. E aí Deus desce, Abraão recebe
os anjos e o Senhor na sua casa. E quando os anjos partem, o Senhor fica com Abraão. E Abraão começa a orar. A oração de Abraão é baseada na visão que ele tem de Ló. E qual é a visão que Abraão tem de Ló? Ló passou um tempo comigo, aprendeu comigo, ele está lá em Sodoma. O que é que Abraão faz? Abraão se põe no lugar de Ló. Por um momento, Abraão se vê dentro de Sodoma. E Abraão pensa, se eu estivesse lá, no mínimo, 50 justos estariam comigo. A visão de Abraão, quando ele vai orar, é esta: Senhor, se porventura houver naquele lugar 50 justos, destruirás juntamente com os justos, os ímpios juntamente com os justos. E Deus disse, se houver 50 justos naquele lugar, por amor dos 50, não destruirei. A visão de Abraão é essa. Ló chegou e está arrebentando. Ló aprendeu alguma coisa na vida. Ló está influenciando vidas naquele lugar, porque esta era a visão de Abraão. A maior prova disso é que Jesus disse, se este evangelho fosse pregado em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. Então não foi pregado. Então não foi falado da grandeza de Deus. O próprio Jesus testifica. Mas a visão de Abraão é que Ló deveria ter pregado. E aí Ló pensa e diz, mas de repente Ló não está muito crente, porque a mulher dele não é muito crente. Vou baixar esse negócio para 40. Vai que faltou 10. E aí ele vai baixando. A verdade é que Ló, na sua visão pequena, não conseguiu ganhar ninguém naquele lugar. Ninguém. Ló era o tipo do camarada que chegava e não mudava nada. Ló era o tipo do camarada que, se está, fica. Deus não vai me usar para mudar. E às vezes, Deus permite a gente estar em algum lugar justamente para fazer a diferença onde a gente está. A visão de Deus é, você mora ali há 40 anos, e tem 40 anos que tu reclama do lugar. A tua visão do lugar é ruim, mas tem 40 anos que você está ali, e você não conseguiu influenciar a vida de ninguém naquele lugar. A história de ninguém mudou por causa da tua. A visão que você tem do lugar é ruim, mas a tua vida não consegue impactar a vida de ninguém ali. Se a história tivesse sido diferente, na mente de Abraão, Sodoma e Gomorra teria se convertido, porque a visão de Abraão era levar Deus onde quer que ele fosse. E se Abraão desse para aquele lugar, a visão seria diferente, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Abraão não desceria para lá por acaso, por si. A visão de Abraão é descer e levar a presença de Deus com ele. A história seria diferente. O problema é que Ló não tem a mesma visão. Por não ter a mesma visão, por não ter uma visão do que é Deus na vida de alguém, a Bíblia diz que Ló perdeu a esposa. A esposa, ela é uma discípula de Ló. Ela está tão agarrada àquele lugar que quando o anjo diz, não olhe para trás, foi a primeira coisa que a mulher fez. Porque os olhos daquela mulher estavam voltados para tudo que é terreno, materialista, ao extremo. E ela acabou ficando ali. E Ló perde a sua mulher. Mais à frente ele vai perder as duas filhas. Porque embora ele tenha conseguido tirar as duas filhas de Sodoma e Gomorra, ele não conseguiu tirar Sodoma e Gomorra das duas filhas. As duas filhas estão levando Sodoma e Gomorra com elas. E elas vão praticar o sodomismo com o pai lá na frente. Porque a visão é arcaica. A visão é pequena. E Deus está dizendo, não importa o lugar onde você esteja. Qual é a visão de Abraão? Não é o lugar que me faz. É Deus quem me levanta. Não importa o que me sobrar, se Deus for comigo, Deus muda a história do lugar. Deus faz o lugar ser diferente. A visão de Abraão é uma visão que está olhando para os céus e não para o horizonte. Abraão está olhando e dizendo, não importa onde eu esteja, se o Senhor estiver comigo, a história muda. Então a primeira visão é uma visão limitada, é uma visão pequena, arcaica.
Agora, quando você olha para a Bíblia, você percebe que algumas pessoas tinham essa mesma visão. Jonas, por exemplo. Jonas tem duas coisas em comum com Jesus. Foram as duas pessoas que conseguiram dormir no meio de uma tempestade. A Bíblia diz que Jonas entrou no barco para fugir de Deus, porque na visão de Jonas, Nínive não merecia ser salvo. E ele entra, deita e dorme. Agora, vamos ser sinceros, o barco balançando, gente berrando, gente gritando, gente clamando ao seu Deus. E Jonas dormindo. Quem que dorme, irmão? Com um monte de gente berrando, gente gritando. Quem é que dorme? Ninguém dorme. Por que é que Jonas então está dormindo? Porque Jonas, embora não tivesse visão, ele tinha conhecimento. E qual era o conhecimento de Jonas? Jonas sabia, e ele era o único naquele barco que sabia a origem daquela tempestade. E acredite, quando você sabe a origem da tempestade, você descansa, porque você sabe que o Deus que mandou, ele também é poderoso para acalmá-la. Jonas sabe, ele é o único que sabe. A visão do camarada é tão pequena, que se você olhar a Bíblia, Jonas ele está tão perdido, que quando o mestre vai ter com ele, o mestre diz, Jonas, levanta-te, e ele levanta. Desperta, e ele desperta. Aí o mestre diz assim, clama ao teu Deus. Aí ele não clama. A única coisa que o mestre pediu a Jonas foi, clama ao teu Deus. Jonas não clama. Jonas disse, eu prefiro que vocês me joguem no mar do que clamar a Deus. Porque eu sei que se eu clamar, ele acalma essa tempestade. Mas eu prefiro morrer do que ver aquele povo salvo. Já viu gente assim? Eu prefiro que vocês me joguem no oceano. O que Jonas não se lembra é que no Salmo 139 parece que foi escrito para Jonas, para onde mirei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se eu subir os céus, aí está. Se fizer no extremo do oceano a minha morada, ali estás. E se eu descer no mais profundo, eis que tudo à minha volta será luz. Jonas experimenta dessas três coisas. Ele sobe, ele desce e ele vai para o profundo. E ele mesmo diz, do ventre do inferno eu clamei. Sabe o que aconteceu? Ele ouviu. Aí Jonas resolveu clamar. E ele clamou, mas clamou no ventre. Qual era a diferença entre Jesus? Jesus também está dormindo no meio da tempestade. Jesus ele consegue deitar e dormir num barquinho pequeno, pau quebrando, tempestade, gente gritando, segura a vela, empurra a vela, joga a vela, tira a água, e Jesus está... Pedro olhou e disse, não é possível não. Te importa não que a gente morra aqui? Jesus está dormindo, porque Jesus, assim como Jonas, ele sabia a origem da tempestade. Só que Jesus está olhando lá na frente. Isso se chama propósito, vem do latim proponere. Jesus está dizendo, eu estou colocando uma visão à frente. Vocês não estão enxergando, mas eu estou vendo lá na frente. Eu não disse para vocês que a gente ia passar para o outro lado? A gente vai passar. Se aqueles discípulos não acordam Jesus, era capaz de todo mundo andar por cima das águas. Por quê? Porque Jesus já havia determinado, a gente vai chegar do outro lado, com tempestade, sem tempestade, tem alguém do outro lado que vai ser liberto. A visão de Jesus não é a tempestade, é o que está depois da tempestade. Ter uma visão espiritual nos leva a um mundo diferente, a coisas maiores. Você não está vendo aqui, você está vendo lá na frente, você está enxergando lá na frente. Às vezes você vê uma mãe mexendo na barriga e dizendo, coisa linda de mamãe. Você não está nem vendo a criança ainda. Mas pela fé, ela já está dizendo que é linda. Isso é proponere, isso é propósito, é visão, é pôr à frente, é enxergar o que está vindo aí, é olhar e dizer, o meu presente não representa o futuro que Deus tem preparado para a minha vida. As lutas, as adversidades, é o que Paulo prega. As adversidades do tempo presente não hão de se comparar com a glória que está por vir. Deus tem coisa maior na frente, é lá que eu estou enxergando, é lá que eu estou vendo, é lá que eu estou olhando. Então, é uma visão limitada. Agora, diante dessa visão, a gente acaba ficando tão pequeno. Por exemplo, Moisés, ele nasceu no Egito,
foi criado pela filha de Faraó, morou no reino, mas quando ele entendeu a origem dele e matou aquele egípcio, a Bíblia diz que ele fugiu. Agora, imagina você pegando um deserto sem água, sem comida, e atravessando ele inteiro sem saber para onde vai. A probabilidade de você chegar em algum lugar vivo é mínima. Na mente de quem ficou e lembra de você, lembra como um defunto. E o Moisés? Tu acha que está vivo? Morreu. Ou morreu de insolação, ou morreu de fome, de sede, morreu. Ou algum animal, uma fera, matou, morreu. Na visão de quem fica, Moisés está morto. Mas Moisés está no monte com Deus. Deus se revela a Moisés através de uma sarça, diferente porque ela não se consome. Estava queimando, Moisés disse, rapaz, já tem meia hora que queima, não acaba. Aí ele parou para ver, disse, eu vou ver esse negócio. Aí, do meio da sarça, sai uma voz, e Deus começa a falar com ele. Deus se revela a ele em glória, e quando Deus se revela a Moisés, Deus revela um plano a ele. Moisés, eu desci ao Egito. Deus disse, eu fui lá. E eu vi o sofrimento do meu povo. Agora vem, porque eu vou te enviar a Faraó. E você vai tirar de lá o meu povo. Moisés era para dizer, estou no lucro. Primeiro que eu estou vivo, já era para estar morto. Eu estou aqui. Então, bora partir para cima, Deus. Moisés, ele vai fazer uma coisa ridícula. Ridícula. Moisés, ele deixa de olhar para a glória de Deus, para a sarça que está pegando fogo, e aí ele vai olhar para ele. E quando ele olha para ele e deixa de olhar para Deus, Faraó se torna grande. E aí ele diz, quem sou eu para que vá a Faraó? O problema aqui é que ele deixou de olhar para Deus e olhou para si. E quando a gente faz isso, essa inversão aqui, qualquer problema se torna um gigante na sua frente. Você deixou de crer em Deus, de acreditar em Deus, de olhar para quem te dá forças, de olhar para quem pode mudar a tua história. E você resolveu olhar para você. E quando você olha para você, qualquer obstáculo se torna muito grande para você. É porque você está olhando para a tua capacidade, você está olhando para você, mas a Bíblia diz, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. A gente olha para Ele. Quando a gente olha para Deus, a Bíblia diz que a gente salta muralhas. Em Deus, saltaremos muralhas. O impossível só vem porque a gente está olhando para Ele e não para a gente. Quando você olha para você, os obstáculos se tornam grandes. Quer ver outro exemplo? A Bíblia diz que os espias foram ver a terra. Era terra boa, manava leite e mel, terra maravilhosa, terra espetacular. Era tudo que Deus havia falado que era. Mas olha a expressão dos espias. E nós, aos nossos próprios olhos, somos como gafanhotos. E aos olhos deles também. Espera aí, como é que tu sabe que eles estão te vendo assim? É porque você se vê assim. É a forma como você se apresenta diante da adversidade. Você está olhando para o problema e dizendo, não tem jeito. Deus está dizendo, deixa que eu vou te ajudar. Eu vou te dar graça. Eu vou te dar forças. É só olhar para a Bíblia que você vai perceber que Deus nunca precisou de ninguém grande para fazer algo grande. Deus só precisou de alguém que crê, de alguém que acredita para fazer algo grande. Só isto. É só você começar a olhar e dizer, Deus vai fazer. Eu acredito no milagre, Deus vai fazer. E Ele vai fazer. Diferente dos dois espias, Josué e Caleb, olharam para o mesmo lugar. Explica uma coisa para mim. Como é que eu olho para o mesmo lugar que você e você consegue vislumbrar algo bom e eu só consigo vislumbrar algo ruim? Eu disse uma vez aqui, eu tenho um amigo que ele abriu
um material de construção, e ele disse para mim, pastor, abri no melhor lugar da cidade, agora eu fico rico. Um ano depois encontrei com ele, disse, aí como é que vai o comércio? Ele disse, vendi aquela desgraça. Eu disse, glória a Deus. Ele disse, glória a Deus, por quê, pastor? Eu disse, glória a Deus, irmão. Ele disse, você não entendeu, não? Pastor, aquilo foi uma desgraça na minha vida. Eu disse, irmão, glória a Deus. Ele disse, pastor, o senhor é doido? Eu disse, não, irmão, você é o primeiro ser humano que eu conheço na vida que vende uma desgraça. Eu já vi gente vender muita coisa, mas vender desgraça, irmão, tu é muito bom na venda. Tu é um vendedor nato, irmão. Vender desgraça não é para qualquer um, não. O camarada tem que ser bom para vender uma desgraça. Ele olhou para mim e disse, Eu disse, você é bom para vender, irmão. O problema é que aquilo não era desgraça. O jeito que você olha para a coisa, a forma como você enxerga, a forma como você está vendo. Tem gente olhando para o mesmo marido e dizendo, que homem de Deus. E você está dizendo, isso não presta, isso não vale nada. É sua forma de tratar. Tem gente dizendo, se fosse eu tratava assim, assim, assim. Mas você só trata na paulada, só arrebenta. Aí não vai dar futuro não, irmã. Aí fica ruim mesmo. É a forma como trata. Marido a mesma coisa. Está suspirando pela vida, sabe Deus de quem. Dizendo, pastor, olha essa miséria dessa mulher. Não é, irmão? É a forma como a gente olha para o problema, para a coisa, para a situação. A forma como você vê, a forma como você enxerga. Deus estava no meio do caos e mudou o caos, transformou o caos no paraíso, lembra? Ele faz isso. E nós somos filhos de Deus, está na hora de você olhar para o caos e transformar o caos num paraíso também. Tá, pastor, a coisa está feia. Agora tem gente que troca o paralama do carro, mas não arruma o dente da mulher. Alisa o carro, mas não alisa a mulher. Põe roupa no banco do carro, mas não compra um vestido novo para a esposa, uma roupa. Meu irmão, tu tem que investir. É a forma que você olha, é verdade. É a forma como você olha, capricha. Capricha. A Bíblia diz que eles olhavam de forma diferente. Olharam para a mesma coisa, a mesma terra. 10 espias olhou e disse, não vale não, hein? Isso aí a gente vai morrer lá dentro. Josué e Caleb olhou e disse, que é isso, rapaz? Isso é tudo que Deus prometeu para a gente. Isso aí é tudo que Deus falou que ia fazer. Isso aí é a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida. Vamos marchar para cima que Deus vai dar vitória. Vamos levantar a cabeça que Deus será conosco. Vamos embora partir para a guerra. É a forma como você olha. Tem gente que só olha para o negativo, não vai dar. Pastor, eu estou vendo que não vai dar, a gente vai morrer. Não tem jeito. Lembra do menino? O menino acordou de manhã, olhou, os inimigos rodeando tudo. Ele já acordou dizendo, ai meu Senhor, estamos perdidos, o que faremos? Tem gente que é assim. Tem gente que só consegue ver desgraça. Só problema, só luta, só dificuldade. Eu lembro que quando eu estava no hospital, muito ruim, coma, o médico olhou para minha esposa e disse assim, ele só está respirando por causa do aparelho. A minha esposa olhou para o médico e disse, ainda bem que tem aparelho. Glória a Deus. A hora que Deus quiser, Deus faz o aparelho não precisar mais. Mas enquanto tem aparelho, foi Deus que deu sabedoria ao homem para fazer o aparelho, doutor. Ele está respirando porque tem Deus, e Deus deu sabedoria ao homem. A hora que Deus não quiser mais, Ele tira o aparelho. Tirou. Deus muda. Muita gente me viu como defunto numa cama. A minha esposa me via de pé. É a forma como você olha. Ela disse, nego, eu nunca lhe vi dentro de um caixão. Eu nunca lhe vi morto. Eu sempre acreditei que Deus ia lhe restaurar. Olha eu aqui para a glória de Deus. É isto que Deus faz quando você olha e acredita. Deus vai mudar a história. Deus muda. Deus muda. Aleluia. 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 Tem gente que só vê desgraça. Camarada já acorda vendo desgraça. O dia está ruim. O dia ruim. Irmão, se Deus desse voz ao dia, como deu a jumenta, já imaginou? Você acorda e diz assim, o dia hoje está com uma cara horrível. Imagina Deus deixando o dia responder para você. Aí o dia olha para você e diz, ei, a tua também não está boa não, querido.
Tem gente que já acorda jogando praga, vendo coisa ruim, tudo que é. Meu irmão, você acordou, louvado seja Deus, abriu teus olhos, bendito seja Deus. Olha, com a fé, creia, você está vivo, está respirando, está de pé, embora para a luta. O profeta acordou, olhou e disse: Deus, abre os olhos dele para que ele veja. E ele viu exércitos de fogo cercando aquele lugar. Tinha exército inimigo? Tinha, mas tinha um exército de Deus também. Deus não permite a prova sem dar livramento. A Bíblia diz que Deus não nos provará além do que a gente pode suportar. Antes, com a luta, Ele dará também um escape. Tem luta? Tem, mas tem escape de Deus chegando, tem vitória de Deus, tem milagre de Deus chegando. Aleluia, aleluia e aleluia. Como os discípulos estão no meio da tormenta, coisa séria. E a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima da água. E eles começaram a gritar: é um fantasma. Ô irmão, é Jesus. Crente, quando está atribulado, ele chama Jesus de fantasma. Isso é um fantasma, não é real. É o teu Deus dizendo: ei, calma, que eu passo por cima do teu problema. Teu problema é o mar, teu problema é a tempestade. Eu ando por cima do teu problema e ainda te convido a andar comigo. Vem, meu filho. E Pedro veio e pisou no que era problema. É Deus dizendo: ei, abra os teus olhos para enxergar e ver além, e ver coisas maiores. Diz a Bíblia, e eu vou terminar, diz a Bíblia que Deus veio falar com Gideão. Eu acho linda a passagem de Deus falando com Gideão. Irmão, eu disse uma vez aqui, eu me lembro, Gideão, ele era bonito. Diga aí para quem está ao teu lado: Gideão era bonito. Aí você diz: pastor, e ser bonito é ser bonito, né, irmão? Ser bonito é bonito. Só que no tempo de Gideão, ser bonito era feio. Por quê? Porque imagina um homem bonito, de uma estatura mediana, numa época que não tinha Instagram, não tinha celular, tinha passarela. A pergunta é: para que serve uma desgraça bonita, irmão, naquele tempo? Um homem bonito presta para quê? Para a mulher olhar e dizer: é só bonito, senhor, mas não tem utilidade não. Ó. Bonito, é igual um carro novo sem gasolina, isso não anda. É bonito. Naquela época, está na Bíblia, não estou inventando história não. Quem é que tinha valor? Os homens feios. Acredite você ou não, irmão, você que se sente feio, você já foi valorizado. Você já teve valor. Aleluia, eu me sinto até fortalecido no Senhor. Aleluia. Né? Por quê? Porque naquela época ser bonito, olhava bonito, mas para que presta? Não sei, não descobri a utilidade ainda não. Agora, homem feio, aí presta. A Bíblia diz que os homens tinham um cara como cara de leão, quadrada, bizarro. Aí alguém olhava e dizia: rapaz, olha que homem feio e bonito. É porque era feio e servia para a guerra. Um homem bonito na guerra não dava medo de ninguém. Agora um homem feio na guerra, meu Deus, dá até medo de olhar. Olha a cara desse homem. A cara dava medo. Então Gideão tinha um defeito. Ele era bonito. Os irmãos olhavam para ele e diziam: tu não nasceu para ser guerreiro. Já ouviu isso de alguém? Tu não nasceu, tu não vai ser nada. Olha a tua cara, tu é bonito, tu não serve para guerra. Tu não serve para ir ao campo de batalha. Gideão, ele cresce com essa história sendo construída na vida dele. É a visão que ele tem de si. É a visão que ele tem de si. Eu não nasci para ir para a guerra. Qual é o meu lugar? Em casa. Se é bonito, e o lugar de moço bonito é em casa. Fica em casa. Quando Deus vem falar com Gideão, Deus tem alguns trabalhos para fazer na vida de Gideão. E o primeiro trabalho de Deus na vida de Gideão é desconstruir esta verdade que não era verdade. Deus se aproxima de Gideão e diz assim: varão muito valoroso. Gideão olhou e disse: é comigo não. Eu? Valoroso? O que Deus está fazendo? Deus está desconstruindo uma visão para construir outra. A forma como você se vê, a forma como você se olha,
Já viu gente dizendo, eu nasci para sofrer, pastor. É assim mesmo, a minha vida é desse jeito. Deus está dizendo, ei, para de olhar assim para você. Para de acreditar nessa mentira do diabo. Para de acreditar nessa falácia do inferno. Deus chega para Gideão e diz, varão muito valoroso. Deus está dizendo, rapaz, tu pode não ter valor para a tua casa, para a tua família, para os teus irmãos, para os teus amigos, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meu filho, no céu, você é muito valorizado. Os céus conhecem o teu valor. Você tem valor. Aí Deus diz assim, varão muito valoroso, o Senhor é contigo. Aí Gideão abre a boca e diz assim, ai meu Senhor. A expressão ai na Bíblia, ela lembra dor e juízo. Toda vez que você escutar essa expressão, é dor e juízo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, é juízo, é dor e juízo. Gideão está dizendo, ai de mim, coitadinho de mim. Aí ele diz assim, se o Senhor é conosco, não, espera aí Gideão, espera aí. Deus disse que era conosco? Deus disse que era contigo. Mas a visão do camarada aqui, é impossível de eu ser com ele. Deus deve ter errado uma fala. Gideão entende assim, se o Senhor é conosco, Deus diz, ei, eu não disse que eu era com vocês, eu disse que eu era contigo. Existe um grupo de pessoas se achando. Aí Deus está olhando e dizendo assim, eu sou contigo, rapaz. Gideão está dizendo, não, o Senhor quer dizer que o Senhor é com a nação. Deus diz, não, eu sou contigo. Eu sou contigo com a tua vida. Eu te levantei, eu vou te dar vitória. Eu vou te usar. Eu sou contigo, com você. Com você. Eu separei você. É diferente. Eu tenho um mistério com você. Eu sou contigo neste negócio. Para de colocar no plural. Para de achar que todo mundo é igual. Você não é melhor, mas também não é pior. E eu sou contigo. A minha presença é com você. É contigo o negócio. É contigo o negócio. Com você. Aleluia. Gideão diz assim, ai meu Senhor, com que livrarei a Israel das mãos dos midianitas? Gideão vai dizer duas coisas para Deus. A meu clã, a minha família, é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor na casa dos meus pais. Gideão olhou para Deus e disse assim, recalcula aí o GPS do Senhor, vai. Não, sério mesmo, o senhor errou feio demais. A minha família não é a mais pobre, não é uma das mais pobres desta região. A minha família é a mais pobre. Aqui tem gente mais miserável que a gente não. A gente é pobre, pobre de maré desci. Pobre mesmo. E no meio dessa gente pobre, eu sou o menor. O senhor errou duas vezes. Na escolha da família e do membro da família. Deus olha para Gideão. Deus podia dizer assim, rapaz, vou renovar a tua força. Vou te dar força. Olha, eu vou te fortalecer, Gideão. Deus olha para Gideão e diz assim, vai nesta tua... Deus está dizendo, não vou nem mexer nela. Que se eu te der mais força, meu filho, você arrebenta a terra inteira. Não, se eu te der mais força, você faz um caos na terra. Eu não vou nem renovar. Eu não vou nem acrescentar. Eu não vou nem dizer que eu vou te dar força. Vai nessa tua. Você tem força. O que você não tem é visão. Está na hora de levantar a cabeça, parar com essa visão de águia, olhar para o céu e acreditar no Deus que te vocacionou. Levanta a tua cabeça, Gideão. Você tem força? Para com esse espírito de autocomiseração. Para de achar que você não é ninguém. Para de olhar e dizer, eu sou um coitadinho. Para de acreditar no que implantaram dentro de você, rapaz. Você tem tanta força. E eu vou lhe dizer como é que você vai vencer essa batalha. Aí Deus diz assim, você vai vencer esse exército inteiro. Como se eles fossem um só homem. Cutuca quem está do lado e diz assim, é muita força. É muita força. Um exército inteiro, como se eles fossem um só homem. É por isso que eu não vou renovar a tua força. Senão tu extermina a nação inteira. Não, tu tem muita força, rapaz. O problema é que você aprendeu a acreditar nas mentiras do diabo.
O problema é que você está acreditando que nasceu para viver uma vida minguada. O problema é que você não consegue olhar para os teus pés e ver os teus defeitos. Está na hora de levantar a cabeça e acreditar no Deus que te vocacionou, que te deu graça, que te chamou para a peleja e para a guerra. Está na hora de você levantar a cabeça. Para, pelo amor de Deus, de olhar pequeno, de acreditar que você não é ninguém. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos. Meu pai era alcoólatra, irmãos. Eu ia para o bar buscar. Eu ia para o bar buscar o meu pai. As pessoas olhavam e diziam assim: é o próximo alcoólatra da família. O meu pai saía do bar e ia adulterar com mulheres. Diziam: esse menino, ele vem tanto ao bar que ele vai seguir os passos do pai. Um dia eu disse para um homem: escuta o que eu vou lhe dizer. Eu tinha 15 anos, eu disse a ele: escuta o que eu vou lhe dizer. Eu nunca vou usar drogas. Eu nunca vou beber bebida alcoólica. E eu nunca vou trair a minha esposa. Eu tenho 51 anos de idade, que Jesus me cubra com seu sangue. Até hoje eu nunca coloquei uma gota de álcool na boca. Eu nunca usei drogas. Casado há 30 anos, nunca traí a minha esposa, e que o Senhor me guarde. Isso se chama... Não é porque alguém olhou para você e disse: você é um caído. Não é porque alguém olhou e disse que você não presta, que você tem que acreditar nessa visão mentirosa de alguém. Não é como as pessoas te veem. É como os céus estão olhando para você e dizendo: ele tem a minha presença, a minha glória habita dentro dele, o meu espírito está nele. É a forma como Deus olha e vê você. E Deus não te enxerga como um derrotado. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho do rei, é sacerdócio real. Você não é qualquer um, pelo amor de Deus. Para de acreditar que a tua família nasceu para ser uma derrotada. Você é mais que vencedor em Cristo. Se você acredita nisto, levanta da tua cadeira, fica em pé e glorifica o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Pastor, você pode se aproximar por aqui? Escuta isso. O médico me chamou. 40 quilos mais magros, pastor. A capa da gaita. Anêmico ao extremo. Sem andar, sem falar. Não conseguia levantar um garfo para comer. O médico olhou para mim e disse: se você voltar a andar, você vai levar no mínimo 6 meses para se colocar de pé. Eu fui para casa numa cadeira de roda, carregado no colo. O amigo que me levou, ele passou na farmácia, comprou um pacote de fralda e deixou em casa. Eu fiquei quieto. Quando cheguei em casa, eu sinalei para minha esposa: não uso. Ela disse: meu nego, como é que eu vou fazer se tu não usa fralda? Eu disse: não uso. Ela disse: mas como é que eu vou tratar você? Eu disse: não uso fralda. Cheguei em casa num dia. No outro dia eu escutei uma voz que veio ao meu ouvido e disse: ei, levanta. Eu abri os olhos, olhei e não vi ninguém, só eu e a esposa dentro de casa. Fechei os olhos e pensei comigo: se falar de novo, eu me jogo. Fechei os olhos e eu escutei nitidamente a voz dizendo: levanta. Eu não tive dúvida. Eu fui me arrastando para a beira da cama e me joguei. Pastor, se eu não aguentava levantar um garfo. E tentaram me colocar em pé várias vezes. Eu caía porque não tinha força na perna. Quando veio a segunda vez, eu me joguei. Disse: seja o que Deus quiser, me joguei. Quando eu me joguei, eu parei em pé. Aí a voz que disse: levanta, disse: agora anda. Eu soltei da cama e comecei a andar. Quando eu cheguei na cozinha, a minha esposa olhou para mim e disse assim: homem, como é que pode você estar de pé? Eu não acredito. Começou a ficar branca, querendo desfalecer. Eu disse para ela: o médico disse que eu ia levar 6 meses para andar, mas eu prefiro acreditar na voz daquele que me guia. Eu acredito naquilo que Deus fala. Eu tenho visão. Eu não nasci para viver numa cama. Eu disse a ela: eu estou de pé. Você tem visão? Então levante a tua mão e diga glória a Deus, porque Deus tem coisas grandes a fazer. Pare de andar pela cabeça dos outros e creia, ande pela fé. Deus te abençoe. Obrigado, meu pastor.